É sempre uma alegria muito grande esse momento de culto, estar reunido com os irmãos. Eu quero fazer uma interrupção na nossa exposição de Atos. Sexta-feira agora, próxima, eu vou ter um sermão, eu já tinha preparado um sermão na semana passada, no Salmo 29. Eu achei tão extraordinário esse salmo, eu falei, eu preciso compartilhar esse salmo com os irmãos. Então eu queria dar um break desse domingo somente, e nós estarmos meditando no Salmo 29 e aprendermos algumas coisas extraordinárias. Eu fiquei encantado com esse salmo. E é interessante que ele não é um salmo muito comum de se ver pregar. Eu acho que a gente vê muito o Salmo 23, o Salmo 51, Salmo 32, Salmo 24, Salmo 22, mas o Salmo 29 raramente a gente o vê sendo pregado. Eu já preguei esse salmo há cerca de 2 anos atrás, mas agora estudando um pouco mais a fundo, eu fiquei mais maravilhado ainda com ele. Quero começar orando com os irmãos. Pai, nós te agradecemos muito, tua bênção, o fato do Senhor nos ter trazido aqui para te adorar, o Senhor ter marcado esse encontro conosco, ter nos trazido, e estar com o teu coração disposto a abençoar o nosso coração através da tua palavra. A tua palavra enriquece, a tua palavra nos revela quem o Senhor é, a tua palavra revela quem nós somos, as nossas deficiências, as nossas falhas, os nossos enganos. A tua palavra ela é extraordinária, porque ela é luz para o nosso caminho, por isso nós temos procurado obedecer a tua palavra, estudar a tua palavra, pregar a tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que adentrou nesse lugar de culto nesta noite. Abençoa, Deus. Faça a tua obra, trabalha nos corações. Só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, da verdadeira palavra do Senhor. Só o Senhor pode convencer. Por isso nós pedimos para que o teu Espírito Santo não somente esteja aplicando esta palavra aos nossos corações, mas esteja abrindo os nossos corações para que a gente possa crer, confiar no Senhor, não teoricamente, mas praticamente, possamos amá-lo sobre todas as coisas, que possamos contemplar a tua santidade, a tua beleza, a tua glória, a tua grande majestade, ó Deus. É essa a nossa oração que fazemos em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Amém. Os últimos 2 anos, eu tenho feito uma viagem, normalmente no finalzinho do ano, começo do ano, para uma pequena cidade do interior de Goiás, chamada Montes Claros de Goiás. Não é Montes Claros de Minas, é Montes Claros de Goiás, é uma cidade bem pequenininha mesmo, 5.000 habitantes, é uma região que vive da soja, e também vive da criação de gado. É uma cidade que fica a 1.300 quilômetros daqui. É uma viagem longa, mas é uma viagem bastante interessante. Fazendo essa viagem para lá, eu fiquei impressionado, porque você tem trechos da viagem que você passa 150, 200 quilômetros só vendo soja de todos os lados. Sabe o que é ver soja, 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 soja? Você chega a viajar 1h30, 2 horas só vendo soja. Não tem um posto de gasolina, não tem uma borracharia, não tem uma pousada, você não vê uma alma viva, você só vê soja, 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 dos 2 lados. É uma coisa impressionante. Aquela região de Goiás e Mato Grosso, ela é uma planície que não tem fim, você não consegue enxergar fim, você não vê montes. Eu já viajei para alguns lugares do Brasil, e todos os lugares que eu vou, sempre você tem montanha, você tem um relevo diferente, uma geografia diferente. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo o Nordeste, você vê que tem muitas elevações. Então você vê uma montanha ali, uma montanha lá não, você não vê isso. É plano, tudo plano, 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 plano. Chega a ser uma coisa assim extraordinária. E conhecendo a região, conhecendo algumas famílias daquela região, porque o meu filho é casado, a esposa do meu filho é daquela região, por isso nós conhecemos lá.
Fica patente uma coisa que nós aqui, no Sudeste, perto das grandes cidades, nós não percebemos. A ligação direta com o clima. Como eles dependem das chuvas. Como eles dependem que as chuvas venham no tempo certo e na quantidade certa. A chuva não pode atrasar muito, mas ela também não pode adiantar muito, ela também não pode vir com muita força, porque senão ela acaba com a cultura da soja. Para os grandes produtores, que têm imensas terras, imensas, mas é muito grande. Gente, é muito grande aquilo lá, é impressionante. Os grandes produtores, eles aliam uma série de coisas. Eles têm muito dinheiro, empresas multinacionais como a Cargill, por exemplo, eles têm imensas quantidades de terra, eles têm muita tecnologia, eles têm muita ciência, eles têm muito dinheiro, e mesmo que você tenha um problema de chuvas, vai atrapalhar a produção, vai afetar um pouco a economia da empresa, mas não é tão grave assim. O problema são os pequenos e médios produtores. Esses ficam olhando para os céus o tempo todo. Chover no momento certo para eles é fundamental, porque senão não tem colheita, não tem safra, não tem nada e não tem recursos. E o dinheiro que movimenta aquelas pequenas cidades é o dinheiro da soja. É o dinheiro da soja. Não tem como escapar. Então, eles dependem diretamente dos céus. Eles olham para os céus e ficam pedindo a Deus que Deus mande as chuvas no momento certo. Para os mercados estarem abastecidos, embora é verdade que eles têm um certo abastecimento que vem de fora, mas se torna muito caro porque é muito distante, as plantações, a cultura, ela tem que ser muito bem trabalhada. Nós não estamos muito acostumados com isso aqui. A gente vai no mercado e a gente compra um monte de coisa e a gente até acha, a gente até meio iludido, pensando que as coisas nascem no mercado, né? A gente esquece essa questão do tempo. Uma outra coisa que tem feito com que nós, eu e vocês, temos olhado para o tempo, são esses inúmeros desastres que nós estamos vendo, os terremotos, os furacões, Harvey, Irma, Maria, tem vários nomes aí, você pode escolher qualquer um deles, e vários terremotos. E vocês são mais novos, lembram-se do tsunami do Japão, vocês se lembram do terremoto que varreu o Haiti, vocês talvez não se lembram ou não viram nada a respeito na história de um grande terremoto que teve em Lisboa, capital de Portugal, em 1755. Esse foi uma tragédia para a época do século XVIII. Por quê? Portugal, você já ouviu falar em terremoto em Portugal? Não, você nunca ouviu falar. Ele não foi o último, ele foi o penúltimo. Ainda teve um outro, depois no século XIX, mas de proporções bem menores. O terremoto de Portugal, ele foi emblemático porque ele aconteceu numa manhã de domingo, 1º de novembro, que é a festa católica Todos os Santos. E todas as igrejas de Portugal estavam cheias. Era a missa de comemoração do Dia dos Mortos, o Dia de Todos os Santos. O Dia dos Mortos é o dia seguinte. E naquela manhã houve um tremor de terra na costa portuguesa, e aquilo era um tsunami, eles não conheciam o que era um tsunami na época, a gente entende hoje pela história que foi um tsunami. Houve um abalo enorme em Portugal, e boa parte da cidade de Portugal foi destruída, boa parte. Eles perderam muitas vidas, alguns dizem de 10 a 30 mil pessoas. Se você falar assim para mim, mas 10 a 30 mil pessoas são pouquinho, perto do que morreu no Haiti, né? Mas é que para a época, 10 a 20 mil pessoas, era muita gente. O século XVIII tinha muito pouca gente no mundo. A população do mundo tem crescido mais nas últimas décadas, no último século. Então foi uma catástrofe muito grande. E o século XVIII é marcado também pelo início do iluminismo, uma nova forma de pensar que estava surgindo na Europa e que varreu o mundo todo e que tem influência até hoje na nossa época. Os filósofos de plantão, os pensadores,
os donos das opiniões, eles começaram a questionar: puxa vida, quantas pessoas morreram dentro das igrejas? Dentro das igrejas, crianças, famílias inteiras. E eles começaram a se perguntar: onde está Deus? Onde está Deus numa tragédia desse tipo? Quando uma tragédia de nível mundial, como nós temos visto, alcança várias populações e mata muita gente, muitos de nós talvez se perguntem: onde está Deus? O que Deus está fazendo no meio de tamanha tragédia? O Salmo 29, ele nos ajuda a compreender algumas coisas relacionadas a a questão do tempo, a questão da nossa sobrevivência, a questão de se as chuvas não vierem no momento certo, nós não vamos termos os alimentos, e também das grandes catástrofes. Eu gostaria que você abrisse o Salmo 29 e você acompanhasse a leitura que eu vou fazer. Eu quero repetir uma coisa para vocês, só para a questão de instrução. Nos Salmos, quando você vê esse pequeno título em itálico, é itálico, não é? Quando é cruzadinho, é itálico. Quando você vê esse pequeno título em itálico, não em negrito, acima do texto, ele faz parte do nosso texto. Ele faz parte, o título faz parte do texto original. Então, Salmo de Davi, embora esteja pequenininho ali, ele faz parte da Escritura. O negrito não, o negrito foi uma coisa colocada bem depois para facilitar a localização ou alguma coisa desse tipo. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esse hino escrito por Davi, ele deve ter sido um dos primeiros hinos, um hino muito antigo escrito por Davi, talvez lá pelo ano 1000 antes de Cristo, 1000. Então, há mais de 3.000 anos atrás, esse hino foi escrito. Ele é um poema lindíssimo. Só que como ele é um poema escrito numa outra língua de 3.000 anos atrás, você quando olha para ele, você talvez não veja a poesia que você está acostumado a ver nas músicas atuais ou na poesia do nosso tempo. Mas ele é um poema hebreu, com características hebraicas. Esse hino ele é interessante, esse poema, porque Davi ele se utiliza de algumas figuras de hinos mais antigos do que o próprio Davi. Talvez hinos de 400 ou 500 anos antes, como o Êxodo, capítulo 15, que nós lemos no começo do culto, ou Juízes, capítulo 5, o cântico de Débora, e outros cânticos, como os cânticos de Balaão, os oráculos de Balaão, em Números 23 e 24. Então você tem alguns hinos já antigos nos quais Davi se baseou. Mas o que é mais interessante, que você tinha outros povos ao redor de Israel, povos muito antigos, povos que viveram naquela região de Canaã muito antes de Israel, e que Davi também se utiliza da estrutura poética desses povos para fazer um hino que a gente pode chamar de um hino de polêmica.
Na verdade, o que Davi está fazendo nesse hino? Ele está comemorando as grandes vitórias que o Deus de Israel havia dado a ele. Ele estava mostrando que o Deus de Israel era superior a todos os deuses daqueles povos. Ele estava mostrando que o Deus de Israel tinha controle sobre a natureza, que ele não era um Deus restrito a um aspecto da natureza. Por quê? Porque naqueles povos antigos, os povos eles criam que os deuses, por exemplo, você tinha o Deus da tempestade, você tinha o Deus do trovão, você tinha o Deus da chuva, você tinha o Deus da fertilidade. Dependendo da região, os deuses moravam no alto das montanhas, nos montes. Por isso as pessoas procuravam subir aos montes, porque elas julgavam que subindo no monte muito alto, elas estariam mais perto daquela divindade que elas estavam buscando. E como aquelas sociedades, muito mais do que nós hoje, elas dependiam dos ciclos das chuvas, elas dependiam dos ciclos da natureza, elas adoravam esses deuses, porque julgavam que esses deuses davam todo o sustento para elas. O que Davi está fazendo aqui é mostrando para aqueles povos, e mostrando para Israel, que está no meio daqueles povos, que, na verdade, aqueles deuses eram falsos deuses. Na verdade, quem controla toda a natureza, quem governa sobre toda a natureza, é o Deus de Israel. É isso que Davi está querendo nos mostrar. Na primeira estrofe do Salmo, constituída do verso 1 e o verso 2, Davi faz uma coisa muito interessante. Ele se reporta aos céus. Ele olha para a habitação de Deus nos altos céus. E lá ele diz para os anjos: olhem, louvem ao Senhor, atribuam ao Senhor força e glória, que é só devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. É como se Davi estivesse olhando para os céus, e porque ele vai descrever uma grande tempestade logo a seguir, ele fica tão maravilhado com aquele espetáculo que ele vê, e ele não consegue ver na humanidade, na adoração de simples seres humanos, todo o esplendor de Deus. Então ele se reporta aos céus, ele como se estivesse pedindo aos anjos: louvem ao Senhor desde os altos céus, para que nós atribuamos ao Senhor toda a glória devida ao seu nome. Então veja bem, olhe junto comigo, você atente ao texto. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui não são pessoas. Na verdade, essa expressão, ela significa seres celestiais ou anjos. Então ele está se reportando aos anjos no céu. Não é que Davi falava com anjos. Lembre-se, isso é uma poesia. Isso aqui não é uma narrativa. Isso aqui não é um texto com proposição. Não é um texto que ele está falando exatamente um fato. Ele está poeticamente transmitindo uma mensagem. Então é como se ele estivesse em direção aos anjos no céu e dizendo: anjos do Senhor, atribuam ao Senhor, tributem ao Senhor glória e força. Glória está relacionado com a santidade de Deus, com a majestade dele, com o ser dele. E a força, o poder dele, principalmente o poder dele que ele manifesta quando ele vence os inimigos de Israel. Você tem que saber disso. Israel, ele estava cercado de inimigos. Você tinha inimigos no norte, no leste, no oeste, no sul, inimigos mais ou menos poderosos. Ele estava cercado de todos os inimigos. E Davi, ele faz parte, ele é o ungido de Deus, ele está instalando o reino de Deus ali na terra de Canaã. Então o que acontece? Ele vai sofrer oposição de muitos povos ao redor. Então ele está mostrando que o Senhor é o dono da força que ele, Davi, com a qual ele está vencendo os seus inimigos. A força é do Senhor. Portanto, ele se refere aos anjos: tributem ao Senhor glória e força. Verso 2: tributem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Por que ele está usando a questão do nome aqui? Os deuses dos povos pagãos, quando aqueles
exércitos saíam para a guerra, eles gritavam o nome dos deuses deles. Porque eles julgavam que quando eles gritavam o nome de Deus, o Deus deles, aquele Deus então ouviria e os atenderiam. Você deve lembrar quando Elias estava disputando com Jezabel e Acabe diante daqueles adoradores de falsos deuses, que eles clamavam e gritavam por Baal, que era uma divindade de Canaã, uma dentre muitas. E eles gritavam, e Elias até caçoava deles. Olha, vocês acham que não estão gritando tão alto, parece que o Deus de vocês está surdo. Porque eles estavam fazendo uma aposta para ver qual era o Deus que ia mandar de uma tal forma, uma manifestação que ia consumir toda a água daquele altar. E só depois, quando Elias ora ao Senhor, o Deus de Israel realmente vai e lambe toda aquela água do altar e a água fica seca. E o Senhor manda fogo dos céus. A ideia aqui é a mesma. O Davi está confiando no nome do Senhor. Você percebe que nos versos 1 e 2, a palavra Senhor em caixa alta, ou seja, em maiúscula, Senhor grande aí, esse é o nome Yahvé. É o nome de Deus, é o nome pactual de Deus. É o nome pelo qual Deus é conhecido diante do seu povo. Ele aparece 4 vezes. 4 vezes nos versos 1 e 2. É uma característica que vai se repetir nos versos 10 e 11. Vai repetir 4 vezes de novo. Então ele diz, olha, o nome do Deus de Israel, esse deve ser adorado, ele deve receber toda a glória. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Algumas traduções de vocês podem estar escrito de outra forma, com vestes celestiais, ou com vestes de santidade, ou na beleza, ou na aparição da santidade. Depende da versão, ela muda um pouco essa expressão final. Por quê? Porque, na verdade, o termo aí, ele quer dizer tanto a glória de Deus, como se fosse um rei aparecendo diante no palácio, para os seus adoradores, com aquelas vestes longas e poderosas, como aqueles que se apresentavam diante do rei, teriam que se apresentar também com vestes adequadas. Não era com qualquer roupa que se aparecia diante de um rei lá do Oriente Antigo. Não era assim que funcionava. Você tinha que ter vestes próprias. Então, o que ele está falando? Que os anjos apareciam diante do Senhor com vestes de santidade. A santidade devida ao nome do Senhor. Então, nesses versos 1 e 2, o que a gente está vendo Davi fazendo? Ele está mostrando, olha, nós devemos adorar o Senhor por causa da majestade dEle. Por causa daquilo que Ele é, por quem Ele é, não porque Ele faz, mas simplesmente porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é completamente majestoso, Ele é o Rei. Então nós devemos adorar a Deus porque Ele mantém um governo majestoso nos céus. Essa é a ideia da primeira estrofe do hino. Só que agora, a partir do verso 3 até o verso 9, Davi vai fazer uma descrição de uma super tempestade. Uma tempestade que varre uma parte daquela região que é o norte de Canaã. Eu não sei se o mapinha já tá pronto, já pode projetar. E como eu sei que muitos de vocês não têm ideia, tá bom esse. Depois tem mais 2, eu vou pedir para ela projetar os outros 2. Eu sei que a maioria dos irmãos não tem noção do mapa, talvez, de Israel, na época dos tempos bíblicos, na época de Canaã. Aqui, ele não é um mapa político, ele é um mapa mais geográfico, então você não tem uma divisão de país, e não é isso que me importa agora. Mas, para vocês terem uma ideia, Israel era basicamente esse trecho aqui, ó. Isso aqui era Israel. Claro que essas terras aqui mudavam conforme a época. Na época de Davi, ela chegava até um pouquinho mais aqui acima. Isso aqui tudo é Israel. Esse grande mar aqui, que na época, claro, não se chamava, mas agora ele é chamado Mar Mediterrâneo. Se você andar mais para cá, você chega na Grécia. A Grécia está por aqui. Esse é o Mar Mediterrâneo.
A tempestade que Davi vai retratar agora, ela acontece aqui no alto. Ela acontece bem aqui em cima, nessa região. Ela começa no mar Mediterrâneo, ela surge aqui, porque vem correntes de ar frio e com alta pressão, né? Estou parecendo a repórter da Globo lá, né? Falando em alta pressão. As correntes de ar frio vêm lá da Europa, dos Balcãs, onde fica a Iugoslávia, República Tcheca, aquela região. Eles vêm daqui, eles encontram aqui águas quentes e um ar bem quente e de baixa pressão. Isso forma grandes tempestades até hoje. Até hoje. Essas tempestades, elas têm esse caminho aqui, ó, elas vão por aqui, ó. E elas vão cair todas nessa região aqui, ó. Elas não caem aqui, onde está praticamente a terra de Israel. Eles vão cair lá em cima, numa cadeia de montanha. Põe um outro aqui, tá, João? Esse aqui é uma foto de satélite. O mar Mediterrâneo está aqui. Essa faixa branca é uma cadeia de montanhas chamada Maciço do Monte Líbano. Vocês devem conhecer um clube aqui em São Paulo chamado Monte Líbano, né? Aliás, o hospital, como é que chama? O hospital é sírio-libanês, parecido. Aqui é uma cadeia de montanhas muito alta. O pico maior aqui é de 3.500 metros. 3.500 metros. É um pico de montanha bastante alto. Aqui é o Líbano atual. E que na época também, na época se chamava os Sidônios, ou a região de Tiro e Sidom, que eram os fenícios, um povo antigo, que deu origem ao país novo, o país moderno chamado Líbano. Bom, então você tem aqui o litoral, você tem um pequeno vale aqui, nessa região, depois você tem essa cadeia de montanhas, depois você vai ter um outro vale aqui, chamado Vale de Becá, ele aparece na Bíblia, e depois você vai ter uma outra cordilheira de montanhas aqui, chamada Antilíbano. Antilíbano. E logo aqui é a Síria. Toda aqui é a cidade da Síria. Por exemplo, aquelas cidades da Síria que estão em guerra, elas ficam todas aqui ao norte. Alepo, por exemplo, fica aqui em cima. Dessa cordilheira, você tem o Monte Hermon, que é um monte muito conhecido na Bíblia. Muito conhecido na Bíblia. Só que Davi, quando ele faz a descrição da tempestade, ele não vai chamar Monte Hermon, ele vai chamar Monte Sirion. Por quê? Porque esse era o nome que os fenícios conheciam esse local. Então veja bem, a tempestade, ela vem aqui para o mar, ela ultrapassa, eram tempestades tão fortes, tão poderosas, que elas ultrapassavam essa cadeia de montanhas, 3.500 metros, e elas atingiam essa outra cadeia de montanhas, que chegavam a 2.800 metros, que era o Monte Hermon, 2.800 metros. E elas iam morrer aqui, no deserto sírio. O deserto sírio está por aqui. Passa outra imagem. Aqui, ó. Então você tem a Fenícia, aquela cadeia de montanhas do Líbano, você tem um vale aqui no meio, e você tem uma cadeia de montanhas aqui, que é o Antilíbano, onde fica o Monte Hermon. E aqui então você tem o deserto sírio. Olha que coisa interessante. Davi vai retratar uma super tempestade que ela vai daqui e cobre lá e vai lá em cima. Ué, mas por que isso? Por que Davi está usando a figura de uma tempestade que está fora do território de Israel? Justamente para zombar dos deuses daqueles povos. Baal, que é o famoso deus dos fenícios, o famoso deus cananita, que inclusive Israel foi muitas vezes tentado a adorar, ele era o deus que, segundo a mitologia daqueles povos, habitava no alto das montanhas do Hermon. Por quê? Porque toda essa chuva que caía aqui, no Antilíbano, que vinha para o Monte Hermon, ela ia abastecer de água toda essa região aqui, ó. Toda a região da Palestina. Tem uma característica muito interessante aqui. Se você pegar esse vale todo aqui, esse aqui é o Vale do Jordão, ó. O Rio Jordão, ele vem até morrer aqui no Mar Morto.
Esse aqui é o ponto mais baixo da Terra. Ele fica a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Esse mar aqui não tem vida, ele é uma água totalmente salgada. Tanto é que se você quiser boiar aqui, você boia quase de pé. Você pode ficar de pé, porque a água é muito densa, ela não tem vida nenhuma. Nenhum peixe, nada. Então o que acontece? Toda a água que teria que abastecer essa região onde Israel está habitando, ela tem que vir justamente do Monte Hermon. Em volta do Monte Hermon, em toda essa região aqui, ó, você tem uma região fertilíssima. Você tem bosques, você tem florestas, você tem uma fauna e uma flora riquíssima. Você tem realmente uma prosperidade muito grande nessa região. Então o que acontece aqui? Aquela água que vem das tempestades, que vem como produto daquelas tempestades, ela é que vai abastecer toda essa região de Israel. Porque os pequenos riachos ou ribeiros que você tem nessa parte aqui, ó, todas elas desaguam no mar Mediterrâneo. Então, os pequenos riachos que tem toda essa costa aqui, eles não seriam suficientes para manter a saúde, a vida em Israel. E desse lado aqui você tem muito poucos ribeiros também. Esses ribeiros, eles são alimentados justamente pelas geleiras do Hermon. O Hermon, ele é um monte alto e que fica coberto de gelo o ano todo. Quando as geleiras do Hermon derretem, essa água desce e alimenta toda essa bacia aqui, ó. É isso que traz vida para Israel. Você entende agora por que o Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o orvalho que desce do Hermon, que desce pela barba de Arão. Era isso que o salmista estava querendo dizer. Ele está dizendo como é bom os reinos do sul e do norte, que foi dividido mais tarde, eles viverem unidos. Porque, na verdade, quem alimenta tudo isso é o Senhor, através das chuvas que manda, por causa dessas tempestades. Vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer? O salmista Davi, ele entendia, já naquela época, que quem mantinha toda a vida nessa região era quem? O Senhor, o Deus de Israel. Não era Baal, não era um falso Deus que habitava nessas montanhas aqui. Não, era o Deus do universo. Era o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que movimenta fluxos de ar que vem de longe e produz essas tempestades na época certa. Essas chuvas, elas aconteciam em outubro e elas iam até abril, principalmente nos meses entre dezembro e fevereiro, mais ainda no mês de janeiro. As festas de Israel eram todas comemoradas, as festas da colheita eram comemoradas aonde? No meados de outubro, porque eram as primeiras chuvas que vinham, e eles sabiam que aquelas primeiras chuvas significavam vida para o resto do ano. Então, de outubro até outubro do ano que vem, toda a vida estava garantida em Israel, porque Deus havia feito com que aquelas chuvas acontecessem. Pode desligar, querido. Obrigado. Agora, olhem para o texto. Olhem que coisa extraordinária. Davi, então, vai descrever essa tempestade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Meus irmãos, as águas, o mar Mediterrâneo, como qualquer outra grande quantidade de água, para os povos antigos, era um problema. Eles tinham muito medo do caos das águas. Eles não tinham domínio sobre as águas, eles não tinham conhecimento. Aliás, nem nós temos. Com toda a tecnologia, com toda a ciência que nós ainda temos, nós não temos domínio sobre as águas. Haja visto o que está acontecendo aí pelo mundo. Né? Você pode até prever um grande maremoto, mas você não tem muito o que fazer. Você pode se proteger ou fugir, mas você não tem muito o que fazer. Os povos antigos tinham esses medos também. E quando Davi usa essa expressão, o que ele está falando para o povo de Israel? Vocês se lembram daquelas águas de Gênesis 1? Lembram-se do Espírito de Deus pairando sobre as águas? Deus estava no controle do mundo desde o início. Ele estava colocando ordem no caos.
Ele estava ordenando o mundo que ele criou. Ele estava, inclusive, lá com Moisés, libertando o povo de Israel do Egito. Porque lá também ele ultrapassou aquele grande rio que ele teria que atravessar. O rio lá se dividiu. Foi o que nós lemos em Êxodo capítulo 15, o Cântico do Mar. Então, as muitas águas para os israelitas, para os judeus, que criam no verdadeiro Deus, eles não deveriam ter tanto medo assim. Eles não deveriam ter aquilo como uma limitação da sua própria vida. Mas eles tinham que olhar para o Deus de Israel, que tinha controle sobre todas aquelas águas. Era o Deus de Israel que estava criando aquelas grandes chuvas no Mediterrâneo. E ele que estava levando aquelas grandes chuvas para as montanhas. Por isso ele usa uma metáfora, uma figura poética. A voz do Senhor troveja. É a palavra do Senhor, é o poder da palavra do Senhor que faz com que aquelas chuvas aconteçam. Ele que faz aquelas imensas massas de ar irem por toda aquela região montanhosa. Ele que faz a chuva acontecer naquele local. Ainda no verso 4. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Olha que coisa interessante. O que ele tinha falado nos versos 1 e 2? Ele tinha falado sobre poder e força. Poder e glória. Agora ele está falando de novo. A voz do Senhor, ela está sendo demonstrada através das tempestades, todo o seu poder e toda a sua majestade. Aquele poder, aquela majestade que o Senhor tem nos céus, não fica restrita aos céus. Se manifesta no governo dele sobre a natureza. Deus está governando sobre a natureza de uma forma poderosa, majestosa. E o verso 5, ele vai falar agora de um outro aspecto dessa tempestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Meus irmãos, aquela primeira cadeia de montanhas que eu mostrei é o Líbano. Ali você tinha os famosos cedros do Líbano. Um cedro, para você ter uma ideia, ele atingia 40 metros de altura e 15 metros de circunferência no seu tronco. Eram árvores poderosíssimas. Eles exportavam aquelas árvores para todo o mundo, para o Egito, para a Mesopotâmia, para a própria Israel. O templo de Salomão, construído muito tempo depois, foi construído com esses cedros do Líbano. Isso gerava um orgulho imenso para aquelas nações do norte. Quando você falava de cedro do Líbano, aquilo era um motivo de poder. Era como se você tivesse, por exemplo, com aquele primeiro furacão que atingiu o estado do Texas, nos Estados Unidos, e eu achei interessante, porque quando eu estava estudando esse texto, estava acontecendo aquilo, o Texas talvez seja um dos estados mais ricos americanos. Ali você vê todo o poder norte-americano, a riqueza, é uma riqueza absurda que você vê no Texas. As fazendas, a área urbana, a área rural, é um poder imenso, um poder econômico fantástico. Então, quando eu estava estudando esse texto, eu estava olhando ali, falando, olha como o Senhor, através de um simples maremoto, um simples furacão, ele simplesmente destrói aquilo que para o homem é motivo de orgulho, motivo de soberba, motivo de autossuficiência. Os cedros do Líbano também tinham essa conotação. Os povos que circundavam Israel se orgulhavam das suas riquezas, se orgulhavam dos seus bosques poderosos, ricos. Então Davi, quando está escrevendo isso, ele sabe do que ele está falando. Olha, é o Senhor que faz os cedros do Líbano virar pó, porque com um raio o Senhor destrói os cedros do Líbano. O Senhor faz os montes sacudirem como bezerros selvagens. Olha o que ele diz logo a seguir. Ele, além de despedaçar os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, eles fazem saltar como bois selvagens. O que é o Líbano e o Sirion? São as duas cadeias de montanhas. Ele faz aquelas cadeias de montanhas que eram símbolos de poder, de prosperidade, de riqueza, de força daqueles povos, e inclusive dos seus deuses. Ele diz, o Senhor faz eles tremerem como nasce um boi. Já viu um bezerrinho quando nasce? Ele nasce pulando.
ele nasce saltando. É isso que o Senhor faz com a grande riqueza das nações que estão ao seu redor. É o poder da palavra do Senhor que vence os inimigos de Israel. É o Senhor que vence os nossos inimigos no dia de hoje. É o Senhor que vence os inimigos intransponíveis. Aquilo que você olha e fala assim, como? Como que eu vou lutar com uma cadeia de montanhas dessas? Como que eu vou lutar contra esses cedros do Líbano poderosos? São forças muito maiores do que nós. Eu não tenho capacidade para vencer isso. Mas o que o salmista está querendo nos dizer é que o Senhor, Ele está sobre todos os poderes humanos. Ele está sobre o poder das nações. Ele faz aquelas nações ao redor de Israel parecerem como nada. Porque, na verdade, é Ele que está alimentando toda a região. Ainda diz assim no verso 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Por que ele está dizendo isso? Essa chama de fogo é, na verdade, uma figura poética para dizer dos raios que Deus mandava. Os raios da tempestade. E eram raios fortíssimos. Esses raios estavam quebrando os cedros do Líbano. Esses raios estavam fazendo terremotos na terra. Esses raios estavam mostrando todo o poder de Deus. E tem mais um detalhe aqui. Se você olhar para a história daqueles povos antigos, você vai ver que muitos deuses antigos, eles eram retratados, e você tem isso até hoje gravado em pedras. Os deuses, eles estavam sempre com uma mão levantada e com um raio nas suas mãos. Por isso que o salmista está usando a expressão, na verdade, a arma é do Senhor. É o Senhor que despede os raios que caem sobre aqueles montes. Não são aqueles falsos deuses que tinham raios nas suas mãos. Ou seja, a força de quem é? É do Senhor. Não são dos falsos deuses. É o Senhor que nos dá vida. É o Senhor que dá vitória sobre os nossos inimigos. É isso que o salmista está querendo nos dizer, estava querendo dizer para aquele povo naquela época. Agora tem mais, os versos 8 e 9. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Agora é interessante uma coisa que acontece aqui. Aquela tempestade, naturalmente, ela vai terminar no deserto da Síria. Ela termina ali. Ela se desvanece no deserto. E é uma questão aqui, por que Davi usa a palavra deserto de Cádiz? Porque se você procurar na Bíblia, se você procurar na geografia antiga, você não vai encontrar deserto de Cádiz. Não encontra, não existe essa palavra. Não existe essa região, deserto de Cádiz. A palavra Cádiz, no português que você tem na sua Bíblia, ela vem de uma palavra grega chamada Kadesh. E Kadesh, do grego, vem de uma palavra hebraica, Kadosh, que significa santo. Então, o que ele está falando aqui? Que as tempestades do Senhor chegam até o deserto santo. Deserto santo? Que coisa estranha. Por que isso? Por que esse nome? Quando você estiver lendo a Bíblia e você ler qualquer nome de cidade antiga, do Oriente Antigo, com o nome Cádiz, Cádiz Barneia, por exemplo, ou Cádiz em Naftali, você tem várias cidades chamadas Cádiz. Por que essas cidades tinham esse nome? Porque existiam, além do deus Baal, existiam as deusas da fertilidade. Na concepção antiga, o que gerava riqueza, o que gerava fertilidade para a terra, eram, na verdade, a relação entre um deus e uma deusa. Por isso que os cultos idólatras daquela época, eles tinham prostituição no culto. Então você tinha o prostituto cultual e a prostituta cultual. Eles ficavam no templo. E durante alguns momentos de culto daquelas divindades, você tinha uma verdadeira orgia, que era chamada santificada. Por quê? Porque eles acreditavam que era na relação sexual entre o deus Baal e a deusa, por exemplo, Astarote, ou a deusa Azira, ou qualquer outra deusa, era da relação sexual entre esses deuses que gerava a fertilidade para a terra.
Então eles construíam templos e cidades com o nome Kadosh, santo. Mas esse santo aqui é uma palavra que torce a nossa visão de santidade. É uma palavra ligada mais à prostituição, que cultuava aquelas deusas. Então, quando Davi está usando essa expressão, ele não está usando à toa. Embora geograficamente você não ache a expressão, o que ele está falando? Olha, na verdade, quem está trazendo fertilidade para o solo é o Deus de Israel. É o Senhor que faz com que as suas chuvas cheguem nos desertos a tal ponto que a corça, ela antecipe o seu parto. Por isso faz dar cria às corças. Ou, numa outra expressão que algumas versões de vocês têm, ele faz os carvalhos, ele torce os carvalhos. O carvalho era uma árvore de uma madeira muito dura, usada inclusive para fazer remos para os navios. Ela é uma madeira extremamente resistente. O que ele está falando aqui? Com os raios do Senhor, ele fazia aqueles carvalhos retorcerem. O que ele está querendo nos dizer aqui? Que no meio de toda aquela manifestação poderosa de Deus, que aparentemente mostra a sua força, a sua santidade, a sua fúria, ele também está trazendo vida. Ele está fazendo com que as corças estejam parindo. Ele está trazendo vida no meio da destruição. Essa é a ideia do salmista. Aí a tempestade acaba no verso 9. A tempestade para. A tempestade morreu no deserto. Os versos 10 e 11, a última estrofe, novamente, ele repete o nome do Senhor 4 vezes. E por quê? Porque aqui ele faz um desfecho. Aqui é como se Davi estivesse olhando para o céu e ele estivesse olhando um arco-íris. A tempestade passou. Aqueles trovões, aqueles relâmpagos, aquele espetáculo até certo ponto temeroso, que causa medo, que causa espanto, de repente agora você tem um momento de calma. De calma. Davi está fazendo um movimento aqui no salmo. Ele parte dos céus, com grande majestade, ele passa por uma tempestade tremenda, onde a voz do Senhor é mencionada 7 vezes, ou seja, o poder do Senhor é completo, Ele é todo poderoso, e agora ele vem para a terra. O movimento do Salmo, ele sai dos céus, ele passa por uma grande tempestade, naquelas montanhas bem longe de Israel, e agora ele está caminhando para um momento de calma. É como se tudo ficasse em silêncio. Ele está querendo mostrar através da poesia, o verso 10, o Senhor preside aos dilúvios, como o rei, o Senhor presidirá para sempre. A palavra dilúvio que aparece aqui, ela é a mesma palavra que está lá em Gênesis capítulo 6 a 9. E essa palavra só ocorre lá em Gênesis 6 a 9, e só aqui, e em mais lado nenhum da Escritura. Nenhum. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, não importa a tempestade que está passando, não importa o espetáculo horrível que traz medo, que traz insegurança que você está vendo, saiba de uma coisa: o Senhor Deus, o Yahvé, o Deus do pacto, aquele Deus que fez pacto com Noé, lá no passado, que inclusive estabeleceu o arco-íris como sinal da sua aliança, ele é o mesmo Deus que fez pacto com Abraão, ele é o mesmo Deus que fez pacto com Moisés, ele é o mesmo Deus que fez pacto com Davi, ele é o mesmo Deus que fez pacto com o seu povo, e ele governa sobre os dilúvios. Ele estava governando o dilúvio. Quando o dilúvio atingiu toda a terra, era o Senhor que estava presidindo. O Senhor estava governando aquele dilúvio. Essa tempestade que vocês acabaram de ver, é o Senhor que está governando essa tempestade. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Mas tem mais. No verso 11 ele fecha. Ele diz: o Senhor, esse mesmo Senhor, ele dá força ao seu povo, e esse Senhor abençoa com paz o seu povo. Aí ele chega
na sua assembleia ou na sua igreja que está adorando na tenda da congregação. Nós não temos ainda templo aqui. Davi não construiu o templo. Quem construiu o templo foi Salomão, o filho dele. Então aqui nós temos ainda a tenda da congregação. O Senhor, aquele mesmo Senhor que fez com que tudo isso aconteça, Ele vai abençoar o seu povo em paz, no meio dos seus inimigos. Esse Senhor é que vai dar vitória para o seu povo, diante dos seus inimigos. O Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos dá toda a prosperidade, toda a paz que nós precisamos. Esse é o Senhor. É Ele que nos sustenta. Agora, uma questão que sempre aconteceu com Israel, e sempre acontece conosco ainda hoje. Nós estamos longe do Éden. Longe do Éden. Muito longe. O Éden ficou no passado. E nós ainda ficamos com certo receio das forças da natureza. Nós sabemos que alguma coisa ainda não está certa no mundo. Parece que tem que haver uma ligação entre o céu e a terra. Nós temos que voltar ao Éden. Nós temos que voltar àquele lugar de delícias, que a palavra Éden significa, onde Deus habitava em comunhão perfeita com o seu povo, onde não havia medo, onde não havia receio pelo amanhã, as forças do caos não tinham domínio algum. Nós ansiamos pelo Éden. Nós ansiamos por uma restauração da nossa comunhão com Deus. Quem é aquele que faz realmente a ligação entre o céu e a terra? Esse é o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus nasce, os anjos, eles clamam, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O seu nascimento já foi uma manifestação natural de que Ele realmente uniria o homem com o Criador. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, vocês lembram o que acontece? Os céus, em pleno meio-dia, eles ficam negros. Eles ficam totalmente escuros até as 3 horas da tarde. Há terremotos. Há terremotos de tal forma que o véu do templo se rasga de cima a baixo. Você tem terremotos de tal forma que abala todas as estruturas e aquelas pessoas temem. Quando o Senhor Jesus manda o Espírito Santo, lá no Pentecostes, o que acontece? Você ouve vozes como de trovão, você vê línguas como de fogo, você vê uma manifestação poderosa e, novamente, o Senhor Jesus está enviando o seu Espírito para o seu povo. O que tudo isso quer dizer? Que o Senhor Jesus é Ele que faz com que nós não tenhamos realmente medo daquilo que os céus muitas vezes nos apresentam. É o Senhor Jesus que pode realmente te dar paz no coração, porque Ele venceu a morte. Ele venceu os grandes caos da nossa vida. Ele venceu as forças aparentemente aleatórias do controle do tempo, das tempestades. Você amanhã, com certeza, você não vai levantar amanhã de manhã e você vai falar assim, você não vai ser tentado a pensar que Baal é que vai mandar a chuva. Não. Você muitas vezes é tentado a nem pensar que Deus vai estar cuidando da chuva. Você nem pensa sobre isso. Mas você talvez tenha problemas enormes para vencer amanhã. Ou talvez você esteja passando por problemas hoje que aparentemente são como essas tempestades. São caóticas. Elas causam abalos. Elas te chacoalham. Elas fazem com que você perca a noção de qual caminho seguir. O Senhor Jesus Cristo é aquele que uniu os céus e a terra. Quando você confia no Senhor Jesus Cristo, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra, temor do seu coração vai sumir. Você pode confiar no Senhor. Ele reina não só nos céus, Ele não reina só sobre as tempestades, Ele reina inclusive sobre o seu povo, sobre a nossa vida. É Ele que vai, no fim das contas, manter a tua casa abastecida.
É Ele que vai manter, no final das contas, a tua despensa com alimentos. É Ele que vai te dar força para você trabalhar amanhã. É Ele que está cercando os teus inimigos. É Ele que está vencendo os teus inimigos. É Ele, é o Senhor Jesus Cristo. Ele conquistou isso para você na cruz do Calvário. Ele fez a ponte entre o céu e a terra. Mesmo com o poder dele, mesmo com o poder, que quando às vezes manifesta o poder de Deus, traz aquela destruição, como que nós estamos vendo no mundo. Mas pode ter certeza, o Senhor está fazendo a sua obra. Ele está presidindo tudo isso que está acontecendo. Isso não é à toa. Onde está Deus? Deus está governando sobre tudo isso. Deus está governando sobre tsunamis, sobre maremotos, sobre terremotos, sobre furacões. Aliás, nós tivemos há pouco tempo atrás um tremor de terra aqui no Paraná, bem próximo de nós. 5 graus na escala Richter. 5 graus. Provavelmente nós não teremos nenhum terremoto aqui na nossa região. Provavelmente. Geologicamente, não é possível isso. Geologicamente. Mas amanhã você pode ter muitos terremotos na sua vida. Talvez você vá fazer um exame de médico amanhã. E você receba um diagnóstico que pode ser um terremoto na sua vida. Talvez as coisas lá no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua vizinhança, ou dentro da sua família, sofram um abalo, um grande terremoto, e que pode tirar a tua estabilidade. Creia, o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus que nós cremos hoje. É o mesmo Deus que cuida das nossas tempestades. É o mesmo Deus que manifesta a sua voz poderosa no meio das manifestações mais estranhas do mundo. Mas Ele cuida do seu povo. Ele dá força ao seu ungido. Ele dá paz ao seu povo. Esse Senhor nos alimenta. Esse Senhor faz que a chuva caia no momento certo, para que a gente tenha o alimento, o sustento, a força no momento seguro. Só o Senhor Jesus pode fazer isso na nossa vida. Só Ele. Eu quero orar com você novamente. Pai, nós, como os anjos no céu, nós nos prostramos diante do Senhor. Nós nos curvamos diante da Tua majestade, da Tua santidade. Nós não só declaramos verbalmente que o Senhor é merecedor de toda a glória, de toda a força, de toda a honra, que o Teu nome é sobre todo nome. Nós nos curvamos também diante do Senhor. Porque sabemos que o Senhor é majestoso nos céus, santo e perfeito. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as forças da natureza. Mas principalmente, Pai, porque através do Teu pacto, através da aliança que o Senhor tem com o Teu povo, o Senhor nos abençoa com força e com paz. E em Cristo Jesus, o nosso perfeito Salvador, aquele que realmente levou sobre si todos os nossos pecados, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Ele agora está assentado à tua direita. Ele tem todo o poder. E é por Ele, é para Ele, é por meio dEle que nós oramos, que nós buscamos, que nós Te adoramos. É em nome dEle que nós viemos buscar a Deus a força para a nossa vida também. É em nome de Jesus que nós viemos buscar a nossa paz, paz que só o Senhor pode dar. É só Jesus Cristo que pode nos dar isso. Por isso nós nos chegamos ao Senhor e Te louvamos pela Tua aliança, pelo Teu pacto para conosco. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua provisão. Muito obrigado pelo Teu poder, pelo Teu governo que reina sobre as nossas vidas. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.